Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. É chegado o horário de nós darmos início às nossas atividades de hoje e por isso eu convido a todos que nos concentremos no objetivo que nos trouxe até aqui a casa, elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, a fim de que possamos, sintonizados com essas energias divinas que nos envolvem nesse momento, recebermos todo o auxílio que nós precisamos e que viemos em busca. Então, assim, de pensamento elevado, aquele de nós que quiser cerrar seus olhos e se concentrar, fique bem à vontade, imaginando o nosso Mestre Jesus à nossa frente, de braços abertos, um lindo sorriso no rosto a nos acolher, e cada um de nós, humildemente, digamos a Ele assim: obrigado, Senhor. Te agradecemos infinitamente pela oportunidade que temos de estar reunidos nesta casa em Teu nome. Sabemos, Mestre, que conhece as nossas necessidades e por isso te pedimos auxílio. Renova, Senhor, as nossas forças, a nossa coragem, o nosso ânimo. Dai-nos o discernimento para que possamos fazer as escolhas certas a fim de construirmos em nossos dias ambientes de paz, de luz e de amor. Rogamos também o auxílio a fim de que possamos compreender os ensinamentos da tarde de hoje e também a coragem para que venhamos pô-los em prática em todos os instantes das nossas vidas. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós damos início à nossa exposição doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja. O tema proposto para a nossa conversa da tarde de hoje é um texto do Espírito Emmanuel, ditado a Francisco Cândido Xavier. Texto esse que foi psicografado em 25 de agosto de 1961. O texto é bem antiguinho, mas nós vamos ver que ele é bem adequado às nossas necessidades atuais. O título da mensagem é Compromissos em Nós. Essa mensagem consta no livro Justiça Divina, esse livro aqui que é um estudo que o Espírito Emmanuel fez do livro O Céu e o Inferno. Então, vamos ler um trechinho do que Emmanuel nos diz. Compromissos em nós. Considerando as elevadas missões dos Espíritos que se agigantaram nos louros da virtude, reflitamos nós nos compromissos anônimos e rogamos com ardor, em nós e por nós. Encontrastes o marido ideal e a abastança doméstica. No entanto, recebeste no próprio sangue o filho problemático, que te corta o coração por difícil problema. Um dia compreenderás que, noutras épocas, foi ele um companheiro que induziste à loucura. Dispões de títulos respeitáveis para luzir nos encargos mais nobres e padeces uma esposa mentalmente fixada na fronteira do hospício. Um dia compreenderás que, em estradas distantes, foi ela a parceira menos feliz, em cujos pés colocaste lama escorregadia para que resvalasse, desamparada, na esquina do sofrimento. Tens dinheiro e instrução, mas carregas um pai irascível e intransigente, que mais se assemelha a um tigre de sentinela. Um dia compreenderás que ele vive assim por defeitos na educação que lhe impuseste em outra existência. Acalentas projetos superiores, exaltando anseios de ascensão e sonhos de arte. No entanto, gastas o próprio corpo, dobrando a cerviz, dobrando a coluna, sobre o tanque ou lavando pratos e caçarolas. Um dia compreenderás que, para sermos livres, é preciso escravizar-nos, por algum tempo, ao pé daqueles que, por algum tempo, nos foram também escravos. Bendize as dores desconhecidas que te pungem, silenciosas. Agradece as ocupações ignoradas que pediste alegremente na vida espiritual e que, muitas vezes, exerces chorando na vida física. Se ninguém na terra te anota o serviço obscuro, recorda que Deus te vê. Se todos te desprezam à face de tuas atividades supostamente insignificantes e humildes,
ainda mesmo por entre lágrimas, regozija-te nelas, aguardando o futuro. Ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequenino. O texto de Emmanuel é um pouco forte. Confesso a vocês que a primeira vez que eu li esse texto, eu me senti desconfortável. Porque Emmanuel toca em muitas feridas do coração da gente. Para mim, foi algo muito sensível. Porque cada um de nós tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. E por mais que a vida na sociedade se desenhe de uma maneira muito tranquila, aparentemente indo com uma prosperidade célere, cada um de nós tem as suas dificuldades íntimas, seja no lar, seja nas relações, seja no próprio organismo, intimamente. Todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas provas, todos nós temos as nossas expiações. E é natural que tentemos, utilizando todas as nossas forças, sobrepor as dificuldades aqui, a fim de que vivamos em tranquilidade. Aquela tranquilidade que nós tanto almejamos e que muitas vezes parece muito distante, em função de tudo aquilo que acontece conosco. Contudo, é preciso que recordemos que, como nos diz Emmanuel, para que aprendamos a ser grandes, é preciso que aprendamos e saibamos como ser pequeninos. Nos levando a essa reflexão frente ao papel de humildade que nós devemos desenvolver frente às dificuldades, frente às provas, frente aos compromissos que nós assumimos para conosco mesmo e para com os outros. É preciso que recordemos, meus amigos e minhas amigas, que nós somos espíritos eternos. Nós temos uma longa história pretérita que, em seu somatório, permite que nós sejamos, hoje, o que nós realmente somos. Nós construímos a nossa história e somos o fruto dos nossos esforços, para o lado positivo e também para o lado negativo. Nós somos fruto das nossas escolhas. Nós somos fruto do nosso esforço. Nós somos a consequência das nossas escolhas, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Construímos o hoje através das experiências do pretérito. E entendendo que vivemos regidos pelas leis divinas, e dentre elas a lei de causa e efeito, é preciso que entendamos que todo e qualquer erro cometido frente à justiça divina terá as suas consequências. E essas consequências, ora ou outra, pesarão sobre os nossos ombros, trazendo-nos processos de reparação. E os exemplos que Emmanuel nos traz na leitura de hoje vêm nos propiciar a reflexão frente a essas oportunidades de quitação de dívidas, de refazimentos, entendendo que não existe nada nas nossas vidas por acaso. Tudo é consequência do passado. O próprio Emmanuel diz, nesse mesmo livro, numa outra leitura, que nós temos o nosso livre-arbítrio, que nos dá uma certa liberdade, porém nós vivemos agrilhoados às consequências dos erros do passado. Agrilhoado é estar preso, estar acorrentado, algemado. Nós vivemos, e quando a gente fala aqui em vida, é a vida eterna. Tanto no plano físico quanto no plano espiritual, nós vivemos agrilhoados, acorrentados às consequências do nosso erro. A gente leva ele de arrasto onde a gente vai. Deus nos perdoa as falhas cometidas, porém o perdão divino não quer dizer que nós estejamos isentos de nos redimir. Nós precisamos corrigir os erros do passado. E hora ou outra esses erros pesam sobre os nossos ombros, trazendo-nos oportunidade de refazimento. E o Emmanuel nos dá exemplos aqui. Muitas vezes a gente tem, pegando o último dos exemplos que ele nos deu, muitas vezes a gente tem grandes desejos para as nossas vidas, nós almejamos coisas melhores, mas as circunstâncias da vida nos levam a que a gente fique com a coluna torta, lavando pratos, limpando o chão,
fazendo serviços braçais. E depois ele nos diz, recorda-te que no passado tu erraste para com os outros. Hoje tu és escravo daqueles aos quais tu fizeste teus escravos em tempos longínquos. Esse é um dos exemplos que nós precisamos lembrar. Entendendo que esse Deus oportuniza a cada um de nós experiências nas quais nós precisemos demonstrar humildade, a fim de que venhamos servir aos outros, a fim de que venhamos auxiliar aos outros, mesmo que de maneira ininteligível, que não seja compreensível para nós, nós precisamos agir com discernimento, com coragem, com fé e principalmente com abnegação. Por isso Emmanuel encerra esse texto de hoje. Eu vou reler o que ele nos diz dizendo assim: se ninguém na terra te anota o serviço obscuro, o serviço humilde, o serviço que a gente faz bem quietinho lá no nosso canto, recorda-te que Deus te vê. Se todos te desprezam a face das atividades supostamente insignificantes e humildes que tu realizas, ainda mesmo por entre lágrimas, mesmo que tu te sintas amargurado, mesmo que tu te sintas entristecido, mesmo que tu te sintas perseguido, caluniado, regozija-te, alegra-te, porque nelas a gente tem a oportunidade de se refazer. E seguindo o exemplo de Emmanuel aqui, aguarda o futuro. Porque o futuro trará as recompensas a cada um de nós. Ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser ainda pequeno. É preciso que aprendamos a nos colocar no local humilde, em postura humilde, aceitando os desígnios divinos, entendendo que se eu passo por determinada prova, por determinada circunstância, é porque eu tenho a necessidade de passar por aquilo. Muito mais do que maldizer a bondade divina, do que nos imaginarmos injustiçados, é preciso que nos esforcemos em alcançar o objetivo, que é transpor essas dificuldades, auxiliando quem está à nossa volta, apoiando aqueles que estão ao nosso lado precisando de ajuda e fazendo o que estiver ao nosso alcance, para que a paz e a harmonia estejam ali presentes. Por isso, o texto de Emmanuel chama-se compromisso, melhor dizendo, compromissos, porque não é um compromisso único, compromissos em nós. São compromissos que nós carregamos dentro de nós mesmos. Compromissos esses decorrentes dos erros do passado e que são assumidos por cada um de nós lá na parte espiritual, enquanto projetávamos a nossa existência atual. Rogamos a Deus a oportunidade de retornar ao plano físico para que, através dessas experiências vivenciadas aqui, nós venhamos nos redimir dos enganos do passado. Então, sintamos-nos encorajados e agradecidos, meus irmãos e minhas irmãs, porque Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui fazendo aquilo que a gente mais queria, que era nos redimir. Porém, nos redimiremos somente se assumirmos a postura coerente com o momento que a gente vive, lutando, perseverando, nos esforçando, jamais permitindo que o desânimo esteja presente ao nosso lado e norteando as nossas vidas, sendo corajosos, sendo fortes e perseverantes, levando conosco sempre os exemplos de Jesus, que nos solicita que venhamos fazer pelo próximo aquilo que nós queremos a nós mesmos, ensinando-nos a importância do perdão quando nos diz perdoa 70 vezes, 7 vezes. Se a gente quiser fazer a conta, vai saber que vai dar 144. Mas quando chegar lá nas 35, 40 vezes, a gente vai ter perdoado e nem vai mais perder tempo contando. Porque a gente aprende a perdoar pela insistência. O perdão se torna algo corriqueiro quando a gente deixa de dar importância a coisas que não fazem diferença nenhuma na nossa vida. Da mesma forma que a gente perdoa o nosso filhinho pequeno que quebra o vaso que a gente tanto gosta, que estava lá na sala de casa,
A gente aprende a perdoar o amigo, a amiga que pegou dinheiro emprestado e não pagou mais. A gente aprende a perdoar o vizinho que construiu a cerca 1 metro para cá do lado do meu terreno. A gente aprende a perdoar o vizinho que bateu o carro lá na garagem e estragou a parede da minha vaca. A gente aprende a perdoar o familiar que falou mal do meu cachorro, porque o meu cachorro fez isso, fez aquilo. A gente aprende a perdoar quando deixa de lado o orgulho e a vaidade. E quando a gente entende que todos somos iguais, que errar é natural, mas que perdoar é divino. Porque o perdão faz bem a quem aprende a perdoar. Porque quem errou, esquece o erro. E quem perdoa se liberta de um peso enorme nos próprios ombros. Aprendamos, meus amigos e minhas amigas, a viver lutando, dia após dia, as batalhas que a vida nos oferece. Entendendo que são medidas educativas direcionadas a cada um de nós pela bondade divina, a fim de que venhamos, nós mesmos, através do próprio esforço, nos habilitarmos a voos maiores, corrigindo erros, refazendo novas histórias, lembrando o nosso querido Chico Xavier, que dizia que a gente não pode mudar aquilo que foi feito no passado, mas cada um de nós tem a liberdade de fazer um novo futuro, de reconstruir uma nova história. Que os erros sirvam de exemplo para que não venhamos mais errar. Nos esforcemos para fazer diferente o nosso futuro, fazendo hoje, de maneira correta, aquilo que a gente sabe, a maneira como não fazer. Estamos em processo de aprendizagem constante, lembremos sempre disso. E tenhamos certeza que as oportunidades que a vida nos traz, através das experiências do dia a dia, muito mais do que punições, são oportunidades de educação que cada um de nós precisa. E tenhamos certeza que Deus nos oferece oportunidades sempre coerentes com aquilo que a gente pode oferecer. Deus não exigiria de nós algo que nós não pudéssemos ofertar. Deus não exigiria de nós carregar pesos que os nossos ombros não suportassem. Por isso, tenhamos também fé em nós mesmos, entendendo que nós somos capazes. E lembrando, mais uma vez, os compromissos que nós assumimos para conosco mesmo e para com os outros. As coisas não acontecem por acaso, são pedidos nossos. Por isso, tenhamos coragem, lutemos, perseveremos, com fé e confiança, tendo a certeza que os nossos esforços serão recompensados. Eu agradeço a atenção das amigas e dos amigos, rogo a Deus, rogo a Jesus, nosso Mestre amoroso e bom, que nos envolvam com suas energias benfazejas, nos trazendo auxílio, a fim de que possamos vencer as nossas lutas, nos dando bom ânimo, fé e disposição, para que nós perseveremos pelos caminhos da vida, confiantes no amparo que nos é dado e nas capacidades que nós mesmos construímos através da eternidade. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus. Que assim seja.